Mas estamos debatendo aqui detalhes da era Rogério Ceni no Flamengo, assim como tem essa assinatura na zaga com o Arão, no meio-campo com o Diego. Uma outra assinatura muito clara no trabalho do Rogério é que, pelo menos até agora, Gabriel e Pedro não se misturam, Caê. E que quando der mais ou menos 28 minutos do segundo tempo, não importa quanto estiver o jogo, esta cena aqui vai acontecer enquanto o Rogério for técnico. Levanta a plaquinha. Pode levantar a plaquinha. Hoje tem substituição do Gabigol, Caê. Pois é, o mais curioso para mim é que não é que ele não utilizou em partidas, ele nunca sequer treinou essa formação, ele nunca sequer montou o time para que numa ausência, Caê, só vou narrar, ó. Saiu contra o Goiás aos 22 do segundo tempo. O jogo estava 2-0, terminou 3-0 para o Flamengo. Saiu contra o Palmeiras aos 30 do segundo tempo, o jogo estava 1-0, terminou 2-0 para o Flamengo. Você vê que nenhuma delas, a alteração, colocou em risco o resultado do Flamengo. Pelo contrário, né? Estava 1-1 contra o Atlético Paranaense, aí sim terminou 2-1, quando entrou a recomposição de Rodrigo Muniz, naqueles 2-1 de Curitiba. Foi o único revés que o Flamengo teve nessa alteração. Depois, contra o Grêmio, o jogo estava 3-2, sai aos 41 do segundo tempo o Gabriel entre o Pedro, o jogo termina 4-2. Nesse dia eles saíram aos abraços. Contra o Sport estava 2-0, entrou o Pedro aos 30 do segundo tempo, terminou 3-0, gol do Pedro, inclusive. E ontem estava 1-0, 29 do segundo tempo, sai Gabriel, mas claramente desconfortável com a alteração. Então, assim, vai a partir de 22 do segundo tempo, fique esperto que hoje tem substituição do Gabriel. 22-34, tirando o Grêmio, que foi 41. Fala, Caê. E o curioso é que ontem o Gabriel sequer esperou que a plaquinha subisse. Quando ele vê o Pedro do lado ali, ele já se posiciona assim, ele já olha, já faz assim com a cabeça e já sai de todas essas saídas. A gente percebe um incômodo do Gabriel, mas em momento algum uma reclamação, né? Contra o Atlético até, que houve aquela questão da conversa entre eles. Foi mesmo muito pela questão dele não receber bola e acabar de sair. Falar, pô, mas eu não recebi bola e estou saindo. Ontem, sim, foi a primeira vez mesmo que a gente pôde perceber o Gabriel realmente se manifestando, o que nós temos de relatos ali, de quem estava perto. Até no Maracanã a gente consegue escutar mais. Ele fala, tipo assim, tá ficando chato já, por sair todo o jogo. E aí o Rogério rebate, fala, para de criancice, alguma coisa assim. Então, o incômodo do Gabriel é muito mais pela constância. Em todas as partidas com o Rogério ele saiu, e aí já está gerando, não vou dizer um conflito, um desgaste, mas ele está ficando chateado, cansado mesmo, de saco cheio, como a gente fala na linguagem ali mais informal. Então é isso. Só que tem um ponto que nessas últimas saídas eu consigo ponderar e entender o Rogério, é de que o Gabriel está pendurado. Mas há 5 jogos ele está pendurado. Ele tem 2 cartões, ele reclama bastante. E aí fica essa questão. E o principal para mim é isso, assim, não é que Gabriel e Pedro nunca jogaram juntos, é que sequer treinaram juntos. Então fica essa impressão de que o Flamengo, mesmo no momento de urgência, não tem um plano B nesse sentido. Mas tem com o Rogério, jogo, né? Com Jesus foram escalados. Com o Rogério. Com o Rogério tem 17 minutos contra o Ceará. Que o Gabigol entra no lugar do Everton Ribeiro aos 25 do segundo tempo e o Pedro é substituído aos 87. Então eles jogaram do minuto 70 ao minuto 87 juntos. 17 minutos. É claro que... mas é claro que tem um problema na cabeça do Rogério. Vamos ver ontem como é que foi? Vamos ver ontem como é que foi? Inclusive, o nosso repórter Eude Júnior foi descrevendo a cena da saída do Gabriel assim que levantou a plaquinha. Hoje tem substituição do Gabigol. E as duas, tá? Para com isso, Gabriel. Ficou chato, gente. Para com isso. Ó, ei. Vamos, Vitinho. Vitinho, bora. Rogério, experiente que é, sabia que isso ia ser assunto. O descontentamento do Gabriel. E pediu pro Gabriel, para com isso. Você já imaginou? É que não aconteceria. O Gabriel podia retrucar, então para de me tirar. O Rogério falando de criancice, mas é claro que... O Rogério era goleiro. Você imagina o Rogério sendo substituído na carreira dele? No São Paulo, impossível.
Possível. Se ele estiver jogando mal, ele pode sair. Não, no A São questão Paulo, do Gabigol aqui, o Gabriel não tá jogando mal. Se ele estiver jogando mal, você pode tirar. Não tem problema nenhum, ninguém é dono do time. Não tem problema nenhum o técnico tirar da equipe. Pelo contrário, ele é o melhor do time, né? Exatamente, ele resolve o jogo, ele soluciona, ele destrói o jogo contra o Grêmio. No finalzinho do jogo, o jogo que você pode jogar até o final, vai lá e tira o Gabriel com 41 do segundo tempo. Então, você vai somando e você tá vendo que o cara tá aborrecido. Você tá vendo que ele tá se sentindo marcado. A questão é essa. Então, assim, faz um afago no cara. Hoje você vai até o final do jogo. Cara, mas o Rogério Eu penso é um cara... diferente aí, gente. Se a gente for lembrar o que era o Rogério como jogador, o Rogério não vai ceder a apelo popular. Pelo contrário, o Rogério... Vamos voltar no tempo. O Rogério, o jogador, maior goleiro, maior ídolo da história do São Paulo. Quando a Maré dizia, por exemplo, o Rogério não pode sair ajoelhado, é aí que o Rogério saía mais vezes ajoelhado mesmo. E fazia questão de dizer que ele ia sair ajoelhado porque ele achava que era certo. E defender ajoelhado. Exato. E quando o Rogério teve uma atuação que todo mundo dizia que foi ruim pela seleção brasileira contra a seleção da Catalunha, Barcelona. contra o Barcelona, na Catalunha, o Rogério passou um tempão dizendo que foi a maior atuação de um goleiro da seleção em muito tempo. O Rogério é assim como goleiro. E acredito que como técnico, quanto mais a gente falar de Gabriel e Pedro, mais ele vai tirar o Gabriel. Mas aí já é criancice. Eu acho Pode ser. Fala, Serginho. Eu acho bem diferente. Fala. Assim, eu entrevistei muitas vezes o Rogério, enfim, acho que alguma coisa a gente aprende, né, entendendo a cabeça dele. O Rogério, quando goleiro, já era o cara que como goleiro, ele sabia toda a tabela do São Paulo, ele sabia todos os jogadores do time dele que estavam pendurados, não só os da defesa, os do ataque. Ele olhava a longo prazo, como goleiro, gente. Como treinador, ele olha muito mais a longo prazo. Então, essa questão do estar pendurado, né? Ah, mas ele está pendurado há 5 rodadas. Claro, ele está pendurado há 5 rodadas porque ele não toma cartão nas últimas 4, porque ele joga menos tempo também. O final de jogo é o final que você está mais cansado, que você chega atrasado, às vezes, para dividida, para desarme, você corre mais risco, né? Fora isso, tem toda a questão da irritação, né? Que o Gabi, desculpe, né? Que o Gabi, ele é super irritadiço, né? Então, assim, o Gabriel, ele corre para burro, ele se desgasta, ele poderia ter lesões também musculares, né? Quanto mais tempo tiver. Eu tô vendo essa opção do Rogério por deixar o Gabriel menos em campo como preservação. Eu acho que ele sabe a perfeita importância que esse jogador tem para ele. Mas agora, e o lado da teimosia? E o lado da teimosia? Bom, o lado da teimosia é outra história, tá? Acho até que também tem um componente aí de, tá todo mundo falando, é aí mesmo que eu não faço, tá? Mas assim, acho que originalmente a ideia do Rogério de tirar o Gabriel é essa. Fala, Pedrinho. Eu penso bem diferente, assim, eu acho, assim, diferente do Serginho. Eu acho que ele não está fazendo as substituições pela questão do cartão, não. Em algum momento poderia ser, não todas as substituições. E aí a gente tem que diferenciar, tá? A ideia de jogo de Rogério, que é um excelente treinador, e o lado como ele conduz as coisas. Eu, agora, falando um pouquinho como ex-atleta, até o exemplo que eu dei hoje na academia, e o PVC foi a mesma coisa que o PVC falou. O Rogério é um cara que queria jogar todos os jogos. O time já estava classificado, ele queria jogar. Ele tem que ter essa sensibilidade. E aí o erro dele, André, na minha concepção, eu acho que foi um erro. Ele, quando é perguntado se dá para jogar Gabigol e Pedro junto, ele fala que não. E aí ele carrega isso com ele, como se agora, se ele mudasse isso em algum momento, e não tem problema nenhum mudar, ele estaria sem convicção. Na pergunta do Gabriel e Pedro podem jogar juntos, ele poderia responder, claro, em alguns momentos, em alguns jogos, ou todos os jogos, depende muito do que a gente vai enfrentar, pronto, matava a charada. Ele tem que ter um feeling, André, e isso é que eu acho, eu não entendo porque ele não tem. O Gabigol, ele joga, ele entrega, ele faz gol. Aí você tira ele num jogo, tira no outro, e tá vendo que a substituição tá machucando o cara. Ontem, ele poderia tranquilamente, André, tirar o Everton Ribeiro, que fez uma partida super normal,
botar o Gabigol do ladinho direito, o Bruno Henrique do ladinho esquerdo, Pedro e o Arrascaeta por trás. Sabe o que o Gabigol ia fazer, André? Ia se matar de marcar para mostrar para o Rogério que não precisa mais tirar ele, que dá para jogar os dois. E aí você economiza conflito. Ele sabe que uma hora vai dar conflito, ele já tirou 4, 5 vezes, ele está irritando o Gabigol. Ah, o Gabigol tem que respeitar? Tem que respeitar. Mas no futebol é diferente do nosso trabalho aqui, André. Tem muitos detalhes. O cara tem moral, o cara fez o gol do título, o cara dá assistência, o cara está jogando bem, ele é grande dentro do Flamengo. Então, você tem que sentir o ambiente. Você tem que, agora eu não posso tirar o Gabigol. Vai ter conflito, cara. Tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro e vai economizando esses problemas e ganhando o grupo, ganhando o Gabigol. Eu acho que, assim, André. não é criancice. Eu acho que não é criancice. Eu acho que foi um momento mesmo que tá para explodir. Se continuar, tá para explodir. Fala, Caê. André, então, a gente acaba que fala muito do Gabriel, até pela figura que ele é, pela característica, mas tem um outro ponto que talvez por personalidade a gente deixe passar batido, mas que a gente tem informação do dia a dia, que é o Pedro, né? Não vou dizer que o Pedro está insatisfeito ou está, enfim, de saco cheio, mas o Pedro não está confortável com essa situação, eu posso falar isso sem medo, pelo sentido de que também eu entendo que a situação dele é muito complicada, porque ele sabe que ele pode entrar e performar o máximo que for, e performa sempre que ele entra ele participa de gol, ou faz o gol, dá assistência, ou faz um lance como aquele de ontem, que gerou o escanteio e que saiu o gol, mas ele tem na cabeça dele que, independentemente do que ele fizer, ele vai ter sempre 15, 10 minutos por jogo, então assim, acaba que você também desmotiva o seu jogador mais regular da temporada, ao meu ver, e seu atleta que na última convocação da seleção estava. Então, acho assim, até para ele usar mais o Pedro e potencializar mais essa dupla, ou esses talentos que ele tem em mãos, porque acaba que, quando ele fala que só joga ou um ou outro, ele abre mão sempre de um de seus atletas com mais poder de decisão e mais regulares na temporada, por números, por performance, por tudo. Então, tem isso que eu posso falar que o Pedro também está naquela assim, poxa, cara, eu também vou... Assim como o Gabriel, todo jogo sai bufando, o Pedro também fica naquela, mas todo jogo também eu só vou entrar 10 minutos, só vou entrar 15 minutos para fazer o quê? Gol, eu faço. Assistência, eu dou. E ainda assim, no outro jogo, só 15 minutos. Então, passa muito por essa questão da inteligência que o Pedrinho falou, de saber gerir, entender e fazer um carinho em todo mundo, né? Mas aí Esse é o lance, o Pedro ontem não fez gol, hipótese mas aí, é o lance que gerou o escanteio que culminou com o gol do Bruno Henrique. Eu quero mostrar números do Gabriel e do Pedro na temporada, e a gente não pode perder de vista o seguinte: esse cara aí, que deu o chapéu e conseguiu o escanteio, que originou o segundo gol, ele e Gabriel são concorrentes numa vaga de seleção brasileira. O Pedro foi o último chamado, o Gabriel já tinha sido chamado também pelo Tite, e eles concorrem a uma vaga na seleção brasileira. É difícil imaginar os dois na seleção brasileira. Eles concorrem. O Gabriel tem 39 jogos na temporada, o Pedro tem 50. O Gabriel tem mais jogos como titular, 36. O Pedro, 25. 24 gols do Gabriel, 23 gols do Pedro, 12 assistências do Gabriel, que mostra como ele é um atacante, não é só um centroavante. E o Pedro, 4 assistências.